Bom, vamos iniciar a nossa roda de conversa, né, de hoje, que é uma roda de conversa comemorativa por mais um ano, né, do Conselho Municipal de Saúde, esse conselho que é tão aguerrido, né? Eu estou no conselho desde 2013 e a gente tem visto, né, a ampliação do conselho, a gente tem visto o fortalecimento do conselho a cada nova gestão, né, a cada nova situação, né, o conselho vai se reinventando, como agora, né, a questão da pandemia, que nós tivemos que nos adaptar ao formato virtual, né, videoconferência. Mesmo assim, nós continuamos atuantes com as nossas reuniões, com os nossos encontros, né, as nossas rodas de conversa, que a gente pôde também fazer, realizar, né, podendo trazer também para esse momento que a gente está vivenciando, assim, mais conhecimento para as pessoas, né? Não só para os conselheiros, mas sempre foi aberto ao público para que a gente pudesse estar transmitindo, né, as informações baseadas nos técnicos da secretaria, de forma a combater até as fake news mesmo, né? Aquelas informações que não eram de acordo, né, com a ciência, para que a gente pudesse também contribuir nesse sentido, né? Então, o Conselho procurou estar sempre atuante nesses tempos, né, tanto nos tempos antes da pandemia, quanto nos tempos da pandemia, né? E hoje a gente está fazendo uma roda de conversa e faz parte do projeto de intervenção das nossas estagiárias de serviço social, daqui a pouco a Bruna vai falar um pouquinho, né? E temos a alegria de estar fazendo uma roda de conversa comemorativa aos 28 anos do Conselho Municipal de Saúde, né? Um conselho que tem história, né? O nosso convidado especial, que vai ser apresentado daqui a pouco, também tem uma grande história no nosso conselho, né? E a gente já de antemão agradece a presença do Dr. Flávio Magajewski, né? Já que ele nunca se nega a estar com a gente, já foram vários momentos que a gente pôde tê-lo conosco, né? Mas hoje é um momento especial. Então, a gente está bem contente, dou boas-vindas a todos, a todas, né? Estou vendo aqui vários conselheiros, né? De várias áreas, né? Do nosso município, isso é muito, muito importante, né? Nós temos um conselho muito representativo, agora nós estamos com 43 conselhos locais de saúde, né, uma vez que somos 49 unidades de saúde, então a gente tem realmente feito o dever de casa, né, temos procurado ampliar o controle social dentro do município. Então, nosso Conselho Municipal é um conselho que prima pela defesa do Sistema Único de Saúde, pela democracia, pela vida, né, e isso se mostra, né, na sua atuação de ampliação dos espaços democráticos, né, de diálogo, que são os conselhos locais nas comunidades. Eu vou passar a palavra para a Silvinha, porque minha internet aqui está muito ruim, e aí, de repente, para não cair, né, não correr esse risco, aí a gente dividiu um pouco aqui as falas, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Sou secretária executiva desde 2013, então já vi algumas transformações do nosso conselho, e é com grande orgulho que eu estou aqui agora, nesse momento, né? E grande emoção também, vendo aqui nossa companheira, nossa parceira Carmen também, né? Emocionada, e isso realmente é um motivo de orgulho, de alegria para todos nós, tá, Silvinha, querida? Obrigado, Jerusa. Realmente hoje é um dia de muita alegria, porque a gente está preparando esse evento há bastante tempo e a gente sempre adicionou ao nome dele, né, 28 anos de luta, a gente adicionou que também na verdade, não só o aniversário do Conselho, mas é o aniversário da saúde pública, é o aniversário do SUS, é o aniversário da nossa luta, da nossa plataforma em defender políticas públicas de saúde. E por isso, né, na verdade, é aniversário da própria resistência, né, em defender a saúde pública e os direitos sociais dos usuários, da nossa população, do povo brasileiro, né?
E o nome do Flávio veio assim, perfeito, porque, na verdade, o Conselho Municipal de Saúde foi criado em 1989, mas ele só foi instituído, só foi eleito, né, democraticamente, a primeira gestão de conselheiros, no período da Frente Popular, do governo da Frente Popular, do Sérgio Grando, em 1993 a 1996, onde a gente teve a primeira gestão do Conselho Municipal de Saúde, com 22 conselheiros, né? Foi a gestão de 1993 a 1995, e depois também na gestão do Grande, a gente teve a segunda gestão dos conselheiros municipais eleitos democraticamente de 1995 a 1997. Então, por isso que a gente conta 28 anos, porque foi no período em que o Flávio era secretário municipal de saúde, né? Que foi efetivado de fato, né, concretamente, o Conselho Municipal de Saúde. Na verdade, né, a participação popular e o controle social, eles nascem junto com o SUS. E por isso que hoje a gente está comemorando o controle social, a participação popular e, principalmente, a defesa da saúde pública universal e gratuita e de qualidade. E a gente escolheu o Flávio, assim, né, porque ele viveu esse período, viu as dificuldades junto com os outros conselheiros que a gente até pode citar, né, que fizeram parte desse momento e que hoje ainda estão na história, né, muitos companheiros que começaram lá na década de 90, 93, junto com o nascimento do SUS, ainda estão na luta, né? E a gente sabe que essa luta ela continua. Então, mais uma vez, bem-vindo e bem-vindas a todos, né? Hoje comemoramos 28 anos do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. E conhecer a história e compartilhá-la é a nossa demonstração de respeito por aqueles e aquelas que, nesses anos todos, primam pela defesa do SUS. Tá? Destacamos, então, também o compromisso com o SUS na gestão da Frente Popular, não só na efetivação do Conselho Municipal de Saúde, mas também na realização da primeira Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em 1995, com o tema O Nascer, Viver e Morrer, Repensando a Saúde em Florianópolis. E aqui eu estou vendo que tem muitas pessoas que participaram dessa conferência, né? Eu também tive o privilégio de participar de muitas conferências de saúde, de também participar do Conselho Local de Saúde do meu bairro, e nunca pensei que um dia eu iria vir trabalhar dentro do Conselho Municipal de Saúde, na qual eu agradeço imensamente o convite da Jerusa, que desde 2017 a gente trabalha juntas, porque realmente a gente tem que se identificar com o que defende, se identificar e trabalhar com o que gosta, né? E é um privilégio, é uma escola todo dia a gente está aqui no Conselho. Então, vou apresentar o nosso amigo, querido Dr. Flávio Magajewski, né? Médico pediatra e do trabalho, mestre em administração, doutor de engenharia de produção, ex-secretário de Saúde e Desenvolvimento Social de Florianópolis, no período de 1994 a 1996, e professor do curso de medicina da Unisul, para nos contar um pouco dessa história de 28 anos de luta do SUS e do nascimento do nosso conselho querido. Com a palavra, então, Flávio. Depois os trabalhos vão ser dirigidos pela nossa estagiária Bruna, tá? Que ela vai fazer também uma explicação do projeto de intervenção, que é o projeto da roda aqui, de conversa. E, Flávio, você terá, então, de 25 a 30 minutos para fazer sua fala, e depois os participantes também vão poder fazer suas considerações e perguntas em torno de 2 a 3 minutos, né, para dar oportunidade de todos falarem. E espero que a gente faça uma boa conversa, um bom diálogo nessa roda de conversa. Bem-vindo a todos, então. Com a palavra, Flávio. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, fui convidado para esse momento, e realmente me sinto muito bem falando do Conselho Municipal de Saúde, porque, não sei se vocês sabem a história, mas com a vitória da Frente Popular em 1900, a gente percebeu que o Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, naquele período, era um conselho muito fora da legislação do SUS, como vocês sabem, né? A legislação, a Constituição de 80 criou o SUS, e em 1990 nós tivemos a da saúde, que deveria ser só uma lei, né?
8.080, mas como o governo Collor eliminou o que falava de financiamento do SUS e controle social do SUS, então, houve então a necessidade de se criar uma segunda lei, que foi a Lei 8.142, que inclusive eu participei das negociações para criar essa lei, com o secretário executivo do Ministério, que casualmente era o doutor Cândido, que viria a ser no futuro secretário municipal de saúde de Florianópolis também. Mas o Cândido é uma pessoa assim, que escutava e percebia a necessidade de recompor a Lei 8.080 com aqueles cortes assim, que deformavam a lógica e os princípios do SUS pela falta do controle social. Então, com a Lei 8.142, ficou claro, né, que os conselhos eram deliberativos e não coletivos, que tinham a participação da comunidade, 50%, né, paridade, né, da população, da sociedade em relação aos prestadores de serviço, que o governo, prestadores contratados e trabalhadores da saúde. Então, quando nós ganhamos a eleição, né, em 92, nós percebemos que tínhamos um conselho... Doutor Flávio? Alô? A sua fala está travando um pouco. Não sei se é a internet ou o microfone. Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar a qualidade da internet aqui, só um pouquinho, tá? Ok. Vamos esperando um pouquinho, então. Enquanto isso, quero pedir a todos para ir colocando o seu nome e contatos no chat, para a gente fazer a lista de presença do evento. Vamos ver se, a concorrência aqui em casa, eu consigo melhorar um pouquinho a qualidade do som. Certo, agora está um pouco melhor. Acho que dá para tocar. Tá bom. Então, a eleição de 92 nos colocou na condição de fazer um diagnóstico da situação da Prefeitura e da Secretaria da Saúde, e descobrimos que o Conselho Municipal ele era uma legislação anterior às leis orgânicas da saúde, e ele era apenas consultivo, né? Ele não era paritário, ele tinha uma conformação assim bem regionalizada na época. Eram 14 representantes de unidades de saúde do município e mais alguma representação, eu não lembro qual era, de representação de trabalhadores da saúde, inclusive, né, porque muitos representantes regionais eram profissionais de saúde. Então, o que nós fizemos ali em 92, eu me lembro bem, porque participei, foi encaminhar em uma conversa do governo de transição, junto ao secretário municipal de saúde da época, que era o doutor Murilo Capella, que posteriormente foi também secretário, que era secretário municipal de saúde, foi vice-prefeito, né, numa gestão posterior. Nós solicitamos ao doutor Murilo que encaminhasse, então, um projeto alinhando, então, um novo Conselho Municipal de Saúde, ainda na gestão, antes da Frente Popular assumir, recebeu a minuta desse projeto de lei e encaminhou para a Câmara Municipal, no período entre, né, que foi final de outubro,
até o final de dezembro. Eu não estou lembrado se a lei foi aprovada ainda em dezembro ou já na administração da Frente Popular. Mas, nesse caso, o que ocorreu foi que nós, obviamente, seguimos com o empenho do secretário municipal de saúde, que assumiu, né, quando começou o governo Grando, que foi o vereador e médico, né, Ricardo Baratieri. Estávamos, então, com um conselho já dentro da legislação, e com isso nós conseguimos encaminhar, então, todo o processo de escolha, né, eleição dos representantes que viriam a compor o primeiro Conselho Municipal de Saúde, que, se eu estou bem lembrado, foi empossado em março de 1993. Então, nessa época, março, abril, nós tivemos a primeira reunião do Conselho, eu me lembro perfeitamente, foi aqui no Centro de Saúde 2 Centro, a primeira reunião do Conselho naquela salinha da frente, onde nós fizemos a primeira reunião do Conselho na nova composição. E esse Conselho ficou funcionando ao longo do ano de 1993, mas ele ficou assim meio com uma participação relativamente pequena, né? Começou com uma participação grande, mas foi se reduzindo a participação, e numa reunião de avaliação no final de 1993, eu lembro que os conselheiros fizeram críticas assim à nossa administração, que na verdade eu não era secretário, mas eu ajudava bastante a administração e a Secretaria da Saúde. Ficou claro que os conselheiros não se sentiam participando das decisões, né? Então nós ficamos de fazer uma nova forma de organização do Conselho para que ele tivesse uma participação, se sentisse mais, né, protagonista da execução das políticas de saúde. Casualmente, a verdade é que casualmente, em abril de 1994, em março de 1994, o doutor Ricardo Baratieri se desincompatibiliza para a eleição, né, daquele ano, né, se eu estou bem lembrado, e com isso eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde. E a primeira coisa que eu fiz foi exatamente, cumprindo aquele compromisso que a gente tinha com o Conselho, fazer uma reunião e começamos um processo de planejamento estratégico no qual o Conselho criou o primeiro Plano Municipal de Saúde, que nós aplicamos integralmente, né, apresentando, então, uma prestação de contas mensal ao Conselho Municipal de Saúde naquele período de 94 até a Conferência Municipal de Saúde em 95. E a partir desse momento, né, no qual o Conselho participou, então, de quais eram as ações mais importantes, né, que seriam realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, e havia, então, essa prestação de contas, esse retorno, né, da gestão da saúde, aconteceu que as reuniões do Conselho eram assim muito participativas, né? Nós tínhamos praticamente quórum completo, né? Muita gente que vinha das comunidades, porque as unidades de saúde, né, participavam. Então, foi um período no qual eu me sentia assim, muito seguro, né, de exercer a função de secretário, porque o Conselho era, de certa forma, coautor, né, daquele plano e cobrava, né? Muitas vezes a gente atrasava alguma coisa e isso aí gerava, então, um diálogo e um debate muito grande. É interessante também colocar que, na mesma época, nós tínhamos, numa dimensão maior, o orçamento participativo, né, no qual conselheiros da saúde tinham assento no orçamento, no conselho do orçamento participativo.
E com isso a gente fez, então, um movimento, né, de definir prioridades do orçamento participativo para a saúde, incluindo reforma de unidades de saúde, a ampliação do quadro da saúde. Foram várias iniciativas que foram assumidas em comum acordo com o orçamento participativo e o Conselho Municipal de Saúde. Então, foi um período assim muito rico, né? Nós tínhamos muitas pessoas, né, que se dedicavam assim de corpo e alma, como ainda hoje, né, para fazer o SUS acontecer. Então, na verdade, o SUS era uma proposta, né, constitucional que não estava implantada. Nós tínhamos muitas unidades de saúde, mas elas não eram territorializadas, não havia, só para vocês terem uma ideia, não havia vigilância sanitária no município, não havia. A vigilância epidemiológica era muito incipiente, né? A gente tinha apenas um programa da DST-AIDS, que era um programa muito bem financiado pelo governo federal, e que tinha mais dinheiro para cuidar da AIDS do que para cuidar de toda a população de Florianópolis, só para vocês terem uma ideia do que acontecia na época, né? E realmente Florianópolis era a capital brasileira com o maior número de casos de AIDS naquele período, né? Então, nós tínhamos muitos problemas, mas como o plano de saúde ele era discutido com muitas pessoas, né, e pessoas de perfis diferentes, né, com ideias diferentes, a lógica da criação, né, das ações que a gente executava eram muito interessantes, né? Elas ampliaram, então, o escopo da saúde para uma articulação muito produtiva com o setor do serviço social da prefeitura, né? Então, a secretaria, que era a Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, ela teve potencializaram as ações, né, de ambos, tanto a saúde como o serviço social naquele período, né? E essas condições nos fizeram ter um conjunto de ações muito interessante, né? Tanto para melhorar a saúde, como para institucionalizar políticas, tanto na área da habitação, na área do serviço social, na área do conselho tutelar. Nós implantamos conselhos tutelares, o Conselho Municipal de Habitação, né? O Conselho Municipal da Assistência Social. Então, foi realmente um período muito rico em experiências. Cada vez que eu lembro desse período que eu vivi na Prefeitura de Florianópolis, eu lembro do Juscelino Kubitschek, que disse que ia fazer um governo de 50 anos em 5. E é mais ou menos isso que eu sinto. A gente, em pouco tempo, em 3 anos que eu fiquei na secretaria, nós desenvolvemos um enorme trabalho de construção do SUS, né, que o SUS estava no início, né, e identificando problemas de saúde graves, né, reduzindo a mortalidade infantil, criando programas de acesso a leitos especiais em articulação com o hospital infantil, né? Coisas que hoje são comuns, naquela época eram iniciativas, né, muitas vezes até quase que heróicas, né? A gente tinha um nível de desnutrição muito alto na cidade, né? Então o conselho mesmo ficava colocando essas questões, né, para discussão, e nós institucionalizamos a notificação compulsória da desnutrição naquele período, que fez com que a gente pudesse ter um trabalho mais articulado, junto, inclusive, com a assistência social, né? Destinando recursos e acompanhando as famílias das crianças desnutridas do município, né? E isso aí, então, produziu efeitos, né, no médio e no longo prazo, né? Qualificando, então, a assistência à saúde numa lógica intersetorial, né?
nós tivemos também ações muito importantes, também indicadas pelo Conselho de Saúde, com a saúde na escola, né? Fizemos consultas oftalmológicas, melhoria na qualidade da água, fluoretação de água, que foi também uma prioridade do orçamento participativo e do Conselho Municipal de Saúde, né? A gente, inclusive, fez um acordo com a Casan para o município, o Conselho Municipal de Saúde, patrocinar a implantação da fluoretação da água naquelas fontes dos ingleses, que eram poços artesianos, que não eram fluoretados, e foram fluoretados a partir de iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós tivemos muitas iniciativas, né, que deram conta, assim, de problemas naquela época que não eram da esfera do município, né, pessoal? A verdade é que a saúde antes do SUS, né, era um conjunto de unidades de saúde muito pouco qualificadas, né, que não tinham articulação nenhuma, com nenhuma política mais contínua, né? Eram postinhos de saúde mesmo, né? A maioria deles não funcionava todos os dias, né? Não tinha equipes completas, né? Então, naquele período, nós tivemos uma ampliação, nesse período da Frente Popular. Nós começamos a administração com 900 funcionários e terminamos com 1.200 funcionários. Nós ampliamos o quadro da saúde em 300 funcionários, mostrando claramente o nosso empenho e o compromisso, né, com as políticas públicas e o direito à saúde no município. Então, realmente, nós tivemos muitas atividades. E eu posso dizer para vocês que a força maior, né, das ações que foram desenvolvidas naquele período tem muito a ver com a participação ativa, né, dos conselheiros municipais de saúde, que era, naquele período, ainda uma tarefa, né, que não tinha, ninguém sabia como é que se era desenvolvida, né? Porque todos nós estávamos começando ali naquele período, né? Numa condição de aprendizado mútuo, né? Então, realmente, eu me sinto muito feliz de ter iniciado esse processo, né, de construção da participação popular na administração Sérgio Grando, né? Na administração popular, naquele período, e incluindo, né, a instalação do Conselho Municipal de Saúde, eu acrescento, né, que nós também implantamos a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância sanitária, né, há uma série de atividades de territorialização, né, implantamos as primeiras equipes de saúde da família do município, né, fizemos realmente um trabalho bem qualificado naquele período, sempre orientados por um plano de saúde que foi discutido e construído por 2 vezes, né? Porque em 94 nós fizemos a primeira grande planejamento estratégico, e depois, em 95, na Conferência Municipal de Saúde, nós iniciamos o processo de planejamento do novo Plano Municipal de Saúde para 95-96. Então, foi um período bem legal que eu participei, fico honrado, né, de ter participado junto com pessoas tão queridas, né? Vou lembrar de poucos nomes da nossa gestão, né? Mas a Josimari Telino, né, que hoje ainda é conselheira, que eu me recorde, né? O Júlio Marchi, na época, né? Nós tivemos apoio da Universidade Federal também, tivemos muita gente querida
apoiando esse trabalho, e até hoje, né, estamos juntos nessa luta pelo direito à saúde, por uma participação do Estado na redução das desigualdades, né? E eu tenho certeza que esses 28 anos foram anos de construção e, como sempre, né, de aprendizado em relação a de que nada está dado, sempre é uma conquista da sociedade a gente avançar por uma relação, né, para as relações sociais mais justas, mais fraternas, né, dar oportunidades iguais para todos os cidadãos em relação aos direitos básicos de cidadania. Acho que é isso que eu tinha que dizer para vocês, e abro a palavra aqui para a gente conversar, já que é uma roda de conversa, né, para a gente trocar ideias a respeito desses momentos, né, que são, na verdade, momentos históricos, nos quais se começa uma nova caminhada, e o SUS em Santa Catarina e em Florianópolis, então teve um desenvolvimento bastante importante por conta da administração popular. Obrigada, doutor Flávio. Muito boa a sua contribuição, acho que suscitou muito debate, vão ter ótimas contribuições dos conselheiros. Antes de abrir para o debate, então, queria me apresentar, né? Eu sou a Bruna, sou estagiária de serviço social aqui do Conselho. Essa roda de conversa, como a Jerusa falou antes, ela, além de ser uma atividade do Conselho, ela também faz parte do nosso projeto de intervenção, né? Somos eu, a Raquel Yamamoto e a Thaís Silva, somos estagiárias de serviço social aqui no Conselho. As meninas não puderam estar presentes no horário de hoje, porque elas trabalham, mas, enfim, estou aqui representando nós três. Quero dizer, em nome de todas nós, então, que a gente está muito animada, né? Então, estamos muito felizes pelo evento, pela participação de todos. Tenho certeza que trouxe muitos conhecimentos, só veio a somar esse evento. Quero, de novo, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, todo mundo que está feliz e com vontade de comemorar o aniversário do Conselho, né? São realmente 28 anos de luta, uma luta muito importante em defesa do SUS. Agradecer novamente a participação do Flávio, que confirmou o nosso convite, veio aqui hoje nos agraciar com seu conhecimento, né? Então, explicar um pouquinho. Vamos abrir as inscrições agora. Todos podem se inscrever e ter falas de 2 a 3 minutos. Antes de abrir as inscrições para todos, então, vou passar a palavra para a Janaína Deitos, que ela é representante do segmento de usuários pela Federação Catarinense de Mulheres e também é a primeira secretária da mesa diretora do Conselho. Ela vai fazer uma fala, então, de saudação. Passo para você, Janaína. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todos e a todas. Quero, antes de entrar no protocolo, quebrar aqui para dizer, Sulimar, que é uma felicidade vê-lo. Faz muito tempo que a gente não se vê bem, saudável, né? Cumprimentar o professor Flávio, professor. O Flávio foi meu colega de trabalho, mas ele também foi meu professor de uma pós-graduação que eu não concluí, né, professor? Mas foi por uma boa causa. Dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse momento histórico, cumprimentar a Jerusa e a Silvinha, a secretaria. Nós não seríamos esse conselho tão atuante sem essa secretaria executiva tão comprometida, né? Sem sábado, sem domingo, sem dia, para que a gente os conselheiros possam atuar. Cumprimentar todos os conselheiros municipais, locais e quem está aqui hoje nesse momento. Dizer que é um prazer participar desse momento de 28 anos dessa construção, né? E o professor falou uma coisa que é exatamente isso que a gente debate, né? O tempo inteiro no nosso conselho, na defesa do Sistema Único de Saúde. Me sentia muito seguro em ser secretário, porque tinha o Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que isso revela exatamente o compromisso, né, da administração da Frente Popular, e por isso a construção do Conselho, para saber que o controle social, a participação popular, ela é exatamente um braço importante daquele gestor que é comprometido em fazer da saúde pública, em aplicar os recursos públicos da melhor maneira possível, né? Eu acho que essa é a nossa luta nesse tempo
que nós estamos no Conselho, de demonstrar que o Conselho Municipal de Saúde é um conselho que quer construir políticas públicas na defesa e no fortalecimento do SUS e na defesa do direito dos cidadãos de Florianópolis. Essa tem sido a nossa luta. Eu já estou há 3 gestões aí finalizando no Conselho. Em todo esse período, nós construímos exatamente um diálogo na defesa, sempre intransigente, dos recursos públicos e da melhor aplicação das políticas públicas para atender a população de Florianópolis, né? Eu acho, professor, que nós crescemos muito nesses 28 anos, graças à coragem, à dedicação e o empenho e o compromisso que vocês tiveram de impulsar, em 1993, a primeira corpo dirigente do Conselho. Nós crescemos na organização dos conselhos locais, nós crescemos em formação dos conselheiros locais e municipais e agora regionais de saúde, para conhecer o Sistema Único de Saúde, para saber defender, né, o direito dos trabalhadores e dos usuários. Eu sempre digo, não há saúde pública sem os trabalhadores, não há saúde pública sem usuários e trabalhadores, né? A gente está sempre junto nessa luta, então eu fico muito feliz, em nome da mesa diretora do Conselho, do Marcão, que não está aqui, do Donovan, que não está aqui, e acho até que posso falar em nome do professor Paraná, né, que nós, todos esses 28 anos, e pelo menos nessas últimas 3 gestões em que eu presenciei, em que eu assisti, participei, nós temos dedicado o melhor das nossas energias, da nossa consciência, para manter o Sistema Único de Saúde aqui no município de Florianópolis de pé. Não tem sido uma luta fácil, porque o nosso sistema tem sido atacado o tempo inteiro, né? Seja com a falta de recursos, seja com uma campanha difamatória dos servidores, mas nós temos resistido, e nesse momento em que vivemos, mais ainda temos resistido, e acho que a pandemia demonstrou a potência, a disposição, o enraizamento desse sistema, apesar de todos os ataques que vieram sofrendo. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse os trabalhadores de saúde, se não fossem os usuários dos sistemas, talvez, infelizmente, nós tivéssemos aí, se confirmasse lá aquela primeira estudo do Imperial College, de que a gente teria mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Não que isso seja um bálsamo, porque nós temos 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas que sofreram, que morreram pela Covid, mas se não fosse os trabalhadores, esse marco seria muito mais triste, né? Então, eu estou muito feliz de participar, acho que todos nós estamos de parabéns, e agradecer muito, professor Flávio, a determinação e a decisão que vocês tiveram em 1993, que nos possibilitou chegar até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Janaína. Acho que é isso, né? Seguimos aí na resistência, na luta pelo SUS. As inscrições estão abertas agora, todos os interessados podem se inscrever ou pelo chat ou levantar a mão, e eu vou chamando nominalmente. Seu Sulimar, pode falar. Seu Sulimar está sem microfone, está fechado. Está aberto, mas a gente não ouve. Não sei se o senhor tem um fone aí, talvez. Ele vai falar depois. Tá, então depois eu passo para você. Mas alguém gostaria de falar? Vamos lá, não sejam tímidos. Aqui é uma roda de conversa, realmente para ter uma conversa e um debate. Dona Carmen, pode falar. Dona Carmen, o microfone está fechado. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que estou participando desse momento e percebi a força e a integralidade do SUS com a assistência social, né? O serviço de saúde junto à assistência social para o bem-estar da nossa população brasileira e principalmente a população aqui em Florianópolis. Então, essa interligação que deve existir entre os demais conselhos, por exemplo, que
haja uma administração que tenha um olhar, que fortaleça o bem-estar da saúde pública e de todos os munícipes. Como o senhor vê, professor Flávio, o doutor Flávio, essa interligação atualmente? Nós avançamos bastante, muito. Temos pessoas que participaram da história, fizeram história e continuam fazendo, como a Janaína, como o Solimar, Marcão e demais pessoas que fazem parte dos conselhos, uma boa secretaria e sua equipe, né, do Conselho Municipal. Como o senhor vê esse trabalho atualmente da administração, que me parece, posso estar enganada, mas me parece que o diálogo com a saúde, há um certo distanciamento nas demais secretarias. Muito obrigada, dona Carmen. Passa a palavra, então, para o Flávio responder, e em seguida o seu Solimar. Dona Carmen, eu acho que, na verdade, quando nós assumimos, né, só existia a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, ela era integrada, a secretaria era bem humilde. Na verdade, como nós criamos políticas públicas de grande porte e ampliamos, então, os quadros, tanto da Secretaria do Desenvolvimento, da área de desenvolvimento social, como da área de habitação e a área da saúde, era humanamente impossível ser secretário da saúde dessas três áreas ao mesmo tempo. Então, o governo subsequente, ele separou, então, a área da saúde da área do serviço social por conta da incapacidade de qualquer pessoa de assumir, representar, né, a força e as exigências das políticas de desenvolvimento social e saúde juntas, né? E ainda mais na época a gente estava com processos na área da habitação bem expressivos, né? A gente fez aqueles, não sei se vocês lembram, né? Mas naquele período nós fizemos a transferência de todas aquela favela que tinha ao lado da Via Expressa, na frente de onde hoje o Big, né? O Big, e a Van, toda aquela área ali era uma área ocupada por uma favela que nós transferimos essas pessoas e criamos um projeto habitacional próprio para aquelas famílias todas. Então, vejo, eram três políticas que não havia nada na época, né? E nós criamos, então, ficou tão grande que realmente eu me sentia incapaz de dar conta, e eu tinha certeza de que no próximo governo isso seria separado. Veja bem, fica mais difícil a gente fazer integração com duas secretarias separadas, né, em lugares diferentes, secretários diferentes, interesses diferentes, né? Então, naquela época, nós tivemos a facilidade, mesmo se tornando muito pesado, de fazer a integração direta. Mas eu acho que o serviço social e a saúde tem tanto a ver que deveria se fazer uma reunião, de vez em quando fazer reuniões integradas, porque são extremamente próximas as duas políticas, né? E a lógica, não só porque, obviamente, que a intersetorialidade, só ela consegue dar conta de muitos dos problemas que nós temos, inclusive para a área da saúde, mas principalmente, dona Carmen, porque o SUAS é um filho do SUS, né? É um filho dileto do SUS, né? É uma replicação dos acertos do SUS na política de assistência social, né? E, obviamente, que depois do SUAS, né, que foi obviamente, com essa construção, né, parecida com a do SUS, é óbvio que nós desenvolvemos muito a política de serviço social, né, de assistência social, com inclusão de milhões de brasileiros, e aqui em Santa Catarina,
E em Florianópolis, mesmo que tenhamos uma pobreza aparentemente menor, né, nós temos muitas pessoas que precisam do apoio do Estado para poder ter um mínimo de dignidade. E isso aí realmente é algo que merece atenção e poderia ser melhor na minha avaliação, porque a gente parece que cada um caminha de forma independente, mas há uma interdependência muito grande entre as políticas sociais, né? Principalmente saúde, educação, assistência social, a habitação popular, no caso, né? Políticas de saneamento também, né? Então, todas essas áreas deveriam ser mais articuladas para fazer projetos comuns. Muito obrigada, né? Era isso mesmo que eu gostaria de... Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o seu Sulimar. Os problemas técnicos. Bom, primeiramente, né, como já havia dizer, parabenizar a equipe que está nos bastidores, né, cumprimentando a Jerusa, a Silvinha e as demais, pela escolha do nosso palestrante no dia de hoje. Por quê? Porque nós que somos mais novos, né, na luta pelo SUS, temos hoje uma aula que nos chama a responsabilidade que temos diante de algo que foi proposto e executado, né, há tantos anos, 1993, e da coragem, né, que teve essa gestão para olhar, né, para os menos favorecidos, para a população de Florianópolis, porque isso é a responsabilidade, né, do Conselho Municipal de Saúde, de um governo que tenha por prioridade o ser humano, e isso faz a diferença. Eu cheguei aqui em 2000, né, estou há 21 anos em Florianópolis, venho lá do estado do Rio Grande do Sul, onde as coisas, na época, eu saí de lá, andavam um pouco melhor, e chego aqui, né, em seguida já vou me envolver com os movimentos sociais, porque era a minha prática, e hoje, né, no Conselho Municipal de Saúde, primeiramente no Conselho Local de Saúde da Prainha. Então, parabenizar vocês pela escolha e por toda essa história que o Dr. Flávio nos coloca, e que a gente que chegou depois, né, não, por mais que tenha pesquisado, tem detalhes que não são registrados. E até porque, né, é essa falta de memória que é tão praticada no nosso país, que leva ao povo, que é quem sofre as consequências de uma boa ou má administração, esquecer de um período tão áureo e tão forte, tão poderoso em defesa das políticas sociais. E hoje nós estamos aí, né? Os fatos falam por si, né? Onde a administração municipal não tem como prioridade o ser humano. Algumas coisas aconteceram por conta da pandemia, e só por conta da pandemia, porque se não houvesse a pandemia, já teriam acabado com o SUS, né? É fácil hoje no Congresso Nacional, da noite para o dia, liquidar com uma política pública, como já tem, né, inúmeras vezes acontecido. Então, isso para nós, que somos conselheiros, nos dá essa responsabilidade. Não só uma responsabilidade, como nos coloca numa camisa de força. Porque quando eu escuto a Karen dizer, pô, não dá mais, vou dar uma voltinha, vou dar uma banda na floresta, né? A Jerusa, né, vem com toda a propriedade colocar que, será que nós temos direito a isso? Não, nós não temos direito, porque se o Conselho não luta
e é uma luta desigual, politicamente desigual, o trator passa direto por cima. E aí, nesse espaço, né, não tem como não levar em consideração o trabalho do Dr. Paraná. Porque quem viu a cabeça dele quando ele assumiu a Secretaria Municipal de Saúde e vê agora, né, parece que ele passou debaixo de uma árvore de gelo, cabeça branca, e isso é sinal de muita preocupação, de muito desgaste, e não dá para não levar em consideração isso. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, de ter tido toda essa aula do Dr. Flávio, nessa pergunta muito especial que a Carmen colocou. Que bom que deu um problema técnico e ela colocou, porque o senhor colocou bem claro as coisas como são. É a diferença de um governo popular e de um governo populista, que é o que nós temos tido nos últimos anos. E não sei, né, se nós ainda vamos conseguir retornar a um governo popular nessa cidade, porque o poder econômico é poderoso e está já há muitos anos, né, alicerçado em cima das suas políticas, que vai ser bem difícil a gente conseguir reverter. Mas a luta é essa. A luta é essa, e a pandemia, por mais terrível que ela tenha sido, e ainda vai ser, né, eu me atrevo a dizer que ela foi a nossa salvação, foi a salvação do SUS. Porque muito obrigada. as coisas, e colocou, né, o profissional como a ponta de lança e a prova de que sem o usuário e sem o profissional, as coisas não andam. Então, agradeço mais uma vez, parabenizar o Dr. Flávio, a vocês aí da equipe que está sempre nos bastidores, né, pela escolha e por a oportunidade que nos dê. Viva o SUS e parabéns ao Conselho Municipal de Saúde por esses 28 anos de luta em defesa da nossa população. Viva o SUS! Isso, viva o SUS. Muito obrigado, seu Sulimar, sempre trazendo ótimas contribuições para o debate. Agora é a Albertina. Boa noite. Boa noite, vocês. Eu estou meio fanha ainda, que estou aí há 14 dias me recuperando de uma gripe que me pegou. Eu não fui eu que peguei ela, foi ela que me pegou. Mas quero começar dizendo que parabenizar o Flávio, conheci ele lá na época do orçamento participativo. Eu estava presidente do Conselho Comunitário de Pantanal e a gente já começou a incomodá-lo. Eu acho que a Carmen também lembra disso, por conta do miserável posto de saúde que era o do Pantanal. Tem história, tem história. Aquilo ali tem história. Então, assim, ele teve uma condução muito importante. Teve época, inclusive, que os atendimentos eram feitos no Hospital Universitário, em parceria, porque o nosso centro de saúde já era problemático lá naquela época. E também o Pantanal, Carmen, não sei se você lembra, foi um dos primeiros conselhos locais de saúde. Foi fundado em 2000. Né? Não, foi antes, lá na década de 90. Só que eu não achei a documentação está registrada em 2000. A gente tinha uma assistência social que a gente fez o primeiro, o Conselho Local de Saúde, que foi muito importante para as conquistas que o Pantanal teve em relação à saúde. Né? Então, e também a participação da discussão da política pública. O orçamento participativo foi um instrumento muito importante para as pessoas se sentirem sujeito na busca da política. Eu lembro disso, porque também, a partir daí, fui para o Conselho, minha participação direta foi no Conselho de Educação, e o Conselho de Saúde e o de Educação é muito usado hoje como referência, né? Porque o de Saúde é o único no município que faz prestação de contas financeira. Nenhum outro faz isso.
Por mais que a gente tenha tentado, eu digo mais que a gente tenha tentado, porque eu participo de mais 2 conselhos municipais, que é o de saneamento e o de habitação e interesse social, que nas últimas gestões é um desastre completo. Não existe política. Mesmo que nesses conselhos, inclusive esse de saúde, né, tenha representação das diversas secretarias do município, a discussão de intersetorialidade da política não acontece. Está cada um no seu quadrado. É uma coisa horrorosa, né? E esses são uns conselhos muito importantes: saneamento, habitação, saúde, educação, assistência social. Tinham que ter um encontro, sei lá, semestrais, para discutir a intersetorialidade da política. Infelizmente, ainda não. Mas, assim, está de parabéns esse conselho. Né? Eu tenho participado ativamente nos últimos anos, formação dos conselhos locais de saúde, formação política mesmo, com palestras todo mês, com formação todo mês, assim, muito importante, e de um crescimento, né, que as pessoas se sentem participantes da cidade, né? Então, o que começou lá na década de 90, hoje está aqui apontando como um dos melhores conselhos do Brasil. Quando eu e a Jerusa estivemos em Brasília, eu pelo menos senti isso, que a organização, o debate, né, a defesa de um orçamento, e o Sulimar está certo, foi o primeiro secretário que eu vi em audiências públicas na Câmara de Vereadores com plaquinha na mão defendendo orçamento para a saúde. Né? E lá da década de 90 até agora, já são mais de 20 anos, é o primeiro. Acho que na época não tinha muita discussão de orçamento, né, Flávia? Eu não lembro muito bem. Né? A participação foi mais recente. Mas assim, vai lá e defende e está com a gente. Às vezes é um pouquinho sabonetinho, mas faz parte. Afinal, ele é um cargo comissionado do prefeito, né? Mas ele tem defendido sim a política, o fato de ser um profissional da saúde, eu acho que é bem importante. Então, está de parabéns às nossas gestoras lá do conselho, é um conselho bastante presente, bastante atuante, né? E que permaneça assim. Eu vou dizer, estou um cadinho cansada, mas essas meninas aí não deixam a gente desistir, não. Qualquer coisa, elas ficam cutucando a gente um pouquinho para lá e para cá, mas eu valorizo bastante. Parabéns a todo mundo que está em qualquer outro espaço também, além desse, de discussão de política pública. Muito obrigada. Antes de passar a fala para a Jerusa, queria pedir para ver se todo mundo pode abrir a câmera para a gente tirar um print bem bonito da nossa roda, para ficar aí de registro histórico. Todo mundo bater palma. Palmas para o SUS e palmas para o Conselho, né? Para o aniversariante. Silvinha vai estar tirando ali, vou até tirar a máscara. Tá mais bonito, né? Vamos lá, abrindo a câmera, gente. Vamos tirar foto para a posteridade. Oi. Pronto, muito obrigada a todo mundo. Posso passar a palavra agora, então, para a Jerusa. Obrigada, Bruna. Então, ouvindo vocês todos, né, eu fiquei aqui pensando, e agora a Tina falou nessa questão do desânimo, né? A gente sabe que nós estamos vivendo dias em que a gente sofre ameaças o tempo todo, né? E muitas vezes não só ameaças, né? Mas realmente, efetivamente, a gente está tendo muitas perdas, né? Na área dos nossos direitos, né? Na área do serviço público, né? Da saúde, da educação, da assistência social, ou seja, as políticas públicas vêm perdendo muito, né? Ultimamente. E muitas vezes fica complicado, né? Como a Tina falou, quer dizer, nós, enquanto Secretaria Executiva, estamos estimulando o pessoal, chamando o pessoal para as reuniões, né? Agora estamos construindo uma conferência de saúde mental, né? Então, a gente sabe que a gente está vivenciando um momento assim, de desgaste, de cansaço, né, por conta de tudo que a gente tem visto,
né, acontecer dentro mesmo da política de saúde, que é essa que a gente acompanha mais de perto, assim, né, as dificuldades que a gente está tendo, né, também enquanto controle social, de ser ouvido, de ser valorizado, de ser reconhecido, às vezes, né, não que, assim, a nível de secretaria a gente possa tá colocando isso, sabe, professor? Porque, na verdade, assim, nós ainda temos uma estrutura, né, diferenciada dos outros conselhos da cidade, né? Nós ainda temos uma secretaria executiva daí com profissionais da saúde, né, profissionais concursados participando. Isso não é o que acontece em vários outros conselhos. Nós temos conselhos onde a gente vê só comissionados dentro das secretarias executivas, ou vemos secretarias executivas praticamente inexistentes, né, pela falta de estrutura. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, assim, como que o senhor está vendo nessa conjuntura que a gente está vivenciando, e o que o senhor poderia nos falar, né, para nos animar, né? Teve um momento até, já faz algum tempinho, mas que eu falei para a Silvinha um dia que aconteceram algumas coisas, e eu falei, nossa, dá vontade de voltar para casa e não vir de novo, né, para o conselho. E ela estava, não, a gente tem que continuar por conta, né, principalmente pela história das pessoas que vieram antes de nós, né, para que a gente possa realmente fazer valer essa história, né. E hoje, ouvindo o senhor, me veio isso à mente, né, que nós temos muitas pessoas que semearam, que plantaram, né, e que foi difícil também, né, foram tempos difíceis, né, e não tão melhores do que os nossos agora, se bem que agora nós estamos bem pior, mas eu queria ouvir um pouquinho do senhor, assim, como o senhor vê, né, e o que o senhor poderia nos dizer, assim, para nos reanimar, para nos dar um fôlego novo aí para o próximo ano. E nós temos eleições do Conselho para o ano que vem, né? E precisamos convocar as entidades e tudo mais. Agora eu sou do Conselho da Mulher, né? Do Conselho dos Direitos da Mulher aqui de Florianópolis, e estou vendo a dificuldade de chamar as entidades do movimento social para fazer parte do Conselho, né? Então, a gente vê também uma desestrutura, né, do nosso movimento social. Então, me preocupa um pouco também, porque a gente vai entrar daqui a pouco num processo eleitoral e de chamada das novas entidades, né? Nós temos hoje dificuldades até dos sindicatos de estarem participando, e olha que os sindicatos sempre foram, né, bem atuantes e tiveram liberdade de participação, se a gente comparar com outros, né, outros segmentos. Então, queria ouvir um pouquinho o senhor sobre isso. Jerusa, de fato, nós estamos vivendo um período muito sombrio, né? Mas eu queria te dizer que a gente não deve perder a esperança, né? Primeiro que depois da tempestade vem a bonança, né? Ou seja, jamais nós vamos ter um período tão assim medíocre, né? Tão desinteligente na política brasileira, né? do que esse que nós estamos vivendo. Eu também não imaginei que seria possível um retrocesso tão grande da política brasileira como nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para vocês que eu já fui um médico tão ruim quanto a média. E quem me fez o que eu sou, que eu me sinto bem melhor do que já fui, foi o controle social. Quando eu comecei a participar do Fórum Popular Estadual de Saúde, que é um conjunto de entidades que se unificou por volta do ano 2000, por volta do ano de 1990, para fazer com que o controle social fosse, de fato, criado no SUS. Porque a administração pública, na época, não gostava de povo, né, gente? Os gestores da época não tinham nenhuma afinidade com a população.
não havia diálogo com a população. A população era convocada para votar e depois era esquecida durante 4 anos. A Constituição de 88, ela cria esse compromisso, né, com a participação direta da população, tanto para fiscalizar como para dar conteúdo para as políticas públicas. Isso é uma revolução. E essa minha inserção nesse movimento, eu era uma pessoa que não tinha clareza da importância da participação, a importância da democracia, todas essas palavras que hoje me parecem tão comuns e que, na verdade, me constituíram como sujeito, foram um processo de evolução que eu tive e que eu aprendi com muita gente, né, que dedicou a vida, né, a esses projetos de melhorar o Brasil a partir do que nós temos, né? E o que nós temos hoje é tão pouco quanto eu acho que nós tivemos antes da Constituição de 88. Então, na verdade, temos aí quase inexplicável, né? Como um governo se constitui para destruir o pouco que o Brasil tem de estruturado, né? Políticas públicas que são frágeis em geral, né? Sendo desmontadas, sendo desqualificadas, sendo desrespeitadas, né? Então, todas essas coisas, eu sempre digo, o que nós estamos vendo é tão ruim que tem que cair por conta própria, ou seja, como uma malformação que é incompatível com a vida, entendeu? É isso que nós temos hoje no poder no Brasil. Ele vai cair por conta própria e nós vamos recomeçar e aprender com os erros, né? Para fazer um projeto de sociedade que novamente tenha base de sustentação, porque ninguém sonha sozinho, né, Jerusa? Nós temos que continuar sonhando juntos. E essa é a perspectiva que eu vejo. Durante a pandemia, a gente isolado, eu já fiquei mais desanimado do que eu estou hoje. Mas vendo vocês, vendo a valorização daquilo que já foi feito, né, e tantas coisas boas que ainda podem ser feitas pela união das pessoas de bem, eu tenho certeza que nós temos mais o que fazer e temos mais que não largar a mão de ninguém para podermos ter forças e capacidade de fazer esse enfrentamento que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que ganhar essa guerra, porque não dá para ficar do jeito que está, porque faz mal para a saúde e para a cabeça também. Eu vou já me despedir, né, porque infelizmente eu tenho outro compromisso às 18h30, pessoal. Mas eu queria dizer, até lembrando a Daniela, que eu vi que está presente, que uma das ações propostas pelo Conselho Municipal de Saúde na época foi a implantação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial de Florianópolis, coisa que eu tenho a honra de dizer foi o meu último ato como secretário municipal de saúde em dezembro de 1996. Grande ato, Flávio, com muitas consequências. E do lado da casa do governador, hein? Exatamente. Fizemos uma reforma num prédio que estava tão ruim quanto está hoje, né? Porque abandonaram aquele prédio maravilhoso, é um prédio, acho que histórico, né? Porque ele é muito bonito, bem localizado. E nós implantamos, então, dando dignidade, então, para os egressos do Hospital Colônia Santana, né? E eu também queria dizer para vocês que, na época, o Conselho também começou a discutir os estatutos, né, os regimentos internos dos Conselhos Locais de Saúde. E era uma ação tão inovadora na época, pessoal, que eu fui convidado para 3 ou 4 municípios do Brasil para discutir como se implantavam conselhos locais de saúde com as minutas que a gente estava discutindo no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis naquela época. Então, vejam que a gente era vanguardista, a gente, de fato, estava adiante do nosso tempo, né?
E nós estávamos num período, só para a gente entender bem como foi essa situação, o governo do estado de Santa Catarina se negou a implantar o Conselho Estadual de Saúde. Esse foi a grande luta do Fórum Popular de Saúde, que eu disse para vocês que foi o berço onde eu me criei, né, na saúde pública, engajada, né, numa saúde pública do lado da população, né? O governo do estado se negou e nós conseguimos derrubar um veto do governador na época e criamos a lei do Conselho Estadual de Saúde. Pois aí tinha um período... a lei foi promulgada porque o governador não quis aceitar, assinar, né, e publicar a lei. A lei foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Vocês acreditam que 60 dias depois o governador entrou com outro projeto de lei e dentro desse projeto, que não tinha nada a ver com a saúde, ele incluiu no último artigo dessa lei que ele revogava a lei da criação do Conselho Estadual de Saúde, aquele famoso jabuti que a gente conhece que existe na legislação. Então, vocês podem ver, nós em Florianópolis implantamos o Conselho Municipal de Saúde com consciência de que nós estávamos sendo revolucionários, né? Nos aproximando da população, fazendo democracia direta, quando a democracia representativa é tão frágil, né? Ou tão insuficiente para dar conta das demandas populares, e o governo do estado trabalhando contra nós, né? Tanto é que posteriormente, nós estávamos numa discussão para avançar na gestão plena, né, do município de Florianópolis, e o governo do estado jamais aceitou aumentar o poder da prefeitura de Florianópolis naquele período. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que é uma honra eu ter participado deste evento, mas uma honra muito maior ter participado da história da vida da cidade, com a intensidade, como foi a administração popular, né? E com todas as consequências, né, que nós produzimos na cidade, né? Criamos um marco que eu acho que faz muito bem. E todos os que viveram aquele período perceberam as mudanças radicais que ocorreram na cidade, com Florianópolis se tornando, fazendo a gestão da cidade com as próprias pernas, porque Florianópolis sempre foi um município dependente do governo do estado, e nós fizemos uma gestão autônoma, independente, que tinha tudo a ver com o que nós acreditávamos que era uma cidade que dava conta das suas necessidades. Obrigada, então, Flávio. E realmente a gente não anunciou que você ia ser às 18h30, que era para ninguém ficar triste, assim, sabe? Mas está todo mundo triste, porque a gente achou que a nossa roda ia bastante tempo e vai, né? A gente vai continuar aqui. Estamos vendo que bastante pessoas estão escrevendo coisas muito carinhosas para o Conselho no chat. E a gente agradece a tua presença. Também fico bastante emocionada de poder escutar e também de ter vivido um pouco, né, dessa experiência da Frente Popular, né, no governo do nosso irmão Grando. E dizer que a nossa história está aí, né, para ser vivida e ser replicada, claro, com críticas e autocríticas, para nós não repetirmos os erros e consolidarmos cada vez mais os avanços e os progressos. Silvinha, não sei se vocês têm esse documento aqui, que é Sim, eu vou escanear, a gente vai acabar, eu estava até falando contigo de alguns outros documentos, vamos começar, a gente vai registrar essa história que você falou oral, né, como também eu sou socióloga, a gente registra histórias. Vamos fazer essa história, registrar essa história oral do Conselho e escanear esse documento aí, que é muito importante. A gente tem ele fotografado, mas não escaneado. Eu posso doar esse exemplar para o Conselho. Ótimo, a gente tem uma biblioteca aqui no Conselho e vai ficar bem legal. Bem-vindo, todos os materiais que possam contar essa história de 28 anos aí. E antes da tua saída, quero dizer que
tão quão importante a criação do primeiro CAPS feito no governo do Grando, a gente vai fazer agora a 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental, tá? De 9 a 11 de dezembro, e a gente já convida todos os presentes, principalmente Flávio, para participar, tá bom? É importante que a gente estava muito tempo sem ter a Conferência Municipal de Saúde Mental, e agora a gente vai trazer aqui para discutir na cidade esse importante tema, ainda mais pós-pandemia. Então, a gente agradece muito a tua participação, né? E vamos ver quem está mais inscrito. Você está saindo agora ou pode escutar mais uma pergunta? Mais alguma fala? Se alguém tiver mais uma pergunta, eu posso responder mais uma, sim. Então, aproveita aí a presença do nosso amigo. Quem que gostaria de fazer o uso da palavra? Então, ninguém quer fazer uso da palavra, vamos te liberar. A Silvia Grando está inscrita ali, ó. Sou eu, estou falando já. Ah! É que eu vi que tinha outra, tá lá. Desculpa, Silvia. Não, sou eu. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Tudo jóia. Eu queria só aproveitar, Silvinha, realmente para agradecer. Passo a palavra para a Jerusa fazer, então, o encerramento aqui da tua presença, agradecer. E aí a gente pede para o pessoal continuar um pouquinho mais. Eu queria agradecer mesmo, né, porque realmente foi um presente a gente ter essa parte da história, né, a gente poder, quem não viveu, né, poder conhecer, né, quem viveu poder relembrar também, isso é muito bom, porque nos motiva a continuar, né, a resistir e a lutar na defesa do SUS, né, em memória daqueles que já estiveram aqui, não estão mais, e também para fortalecer ainda mais aquilo, tudo que foi plantado, né, pelos que estão com a gente, como o Flávio, né, a gente tem a Josi, que é a nossa conselheira, e tantos outros, né, que estão vendo a atividade do conselho, né, eu sei que isso também é algo que alegra e também renova as esperanças, né, Flávio? Então, a gente agradece muito a tua presença, né, porque eu acho que a gente conseguiu compartilhar aí experiências e esperanças, né, e que a gente possa realmente continuar na luta, permanecer nessa luta, né, e possamos ver dias melhores, né, rapidamente para o nosso povo como um todo. Tá bom? Muito obrigada. Certamente, Jerusa. Muito agradecido, então, para o Conselho Municipal. Parabéns pelos 28 anos. Não é uma tarefa fácil a gente manter o controle social, né, com a autonomia, com protagonismo, né? E eu sei que nós temos um controle social bem desenvolvido, graças exatamente ao esforço de capacitação de novos conselheiros, a renovação permanente, porque obviamente que ninguém aguenta, né, ficar muito tempo nesse esforço, né, além de todas as obrigações do cotidiano. Queria agradecer a Janaína, que é uma pessoa queridíssima, minha colega de trabalho na Secretaria de Saúde e minha ex-aluna que me deu cano, essa aqui é a verdade, né? Mas eu tenho certeza que tinha coisa mais importante para fazer, Janaína. Queria também agradecer a Albertina, eu me lembro perfeitamente das discussões que nós fazíamos no Centro de Saúde do Pantanal, né? Eram centros, na verdade, era um centro social, né? Um centro comunitário, que tinha um postinho de saúde lá dentro, e não tinha nenhuma possibilidade da gente ampliar, fizemos uma pequena reforma, né, para melhorar as condições de trabalho naquela época, mas não tínhamos solução para aquele posto, porque ele estava encravado na comunidade e não tinha espaço para outra coisa. Me lembro de tantas coisas importantes que foram encaminhadas, né, pelo Conselho Municipal de Saúde, gente. Vocês não podem imaginar a riqueza que foi, né, a gente ter uma gestão que se pautou por uma discussão democrática dos problemas da cidade. Eu quero dizer para vocês que eu não imagino outra forma de administrar e de trabalhar, né, em políticas públicas, se não seja ouvindo as pessoas que estão envolvidas, né, nos problemas para os quais as políticas públicas foram criadas. Portanto,
não faz nenhum sentido a gente não ter voz, né, e vez na gestão das políticas públicas em geral e na política de saúde em particular, que já temos aí uma tradição de 28 anos, não é pouca coisa, né? Merece realmente ser celebrado. Muito agradecido para todos, o meu carinho e o meu abraço e parabéns para o Conselho. Muito obrigada, doutor Flávio. Quero agradecer novamente a sua participação, agradecer a participação de todos os conselheiros presentes. Foi um evento muito importante, né? Acho que é imprescindível a gente conhecer a nossa história para a gente poder fazer o nosso futuro. Então é isso, são tempos sombrios, mas a gente segue na resistência e é só a luta que muda a vida, né? Quero aproveitar, então, para chamar para a próxima roda de conversa, que vai acontecer no dia 1 de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, né? O nosso conselheiro Marcelo Pacheco, que é o representante do segmento dos usuários pelo Instituto Arco-Íris, ele vai estar falando, então, um pouquinho sobre solidariedade, sobre a situação da AIDS. Estrela Guia, pela entidade Estrela Guia. Ah, Estrela Guia, perdão, confundi. E é isso, fica aí o convite, a gente vai divulgar melhor nas redes sociais, vamos chamar todo mundo. Acho que é isso, queria dar um abraço em todos, agradecer a participação e a gente se vê nas reuniões de sempre, estamos sempre aqui à disposição. Olha só, posso fazer uma pequena fala? Claro, pode ficar à vontade. Primeiro, parabenizar aí ao Conselho, né, 28 anos, essa representação popular e essa inserção nos territórios é fundamental, né, isso faz toda a diferença. Então, muito legal estar aqui, né, e participar dessa história aí, agora estou entrando mais recentemente, mas é muito legal conhecer a trajetória. Só queria fazer uma pequena fala com vocês, de que eu estou me aproximando do Instituto Arco-Íris, já que você citou ele, e a gente vai, o Instituto Arco-Íris sofreu uma série de questões aí esse ano, né, muito impacto pela pandemia, teve que fechar as portas, teve questões aí, várias que aconteceram, e a gente vai fazer um movimento que a gente está chamando Abraça Arco-Íris, no dia 27 de novembro, tá? Porque o Arco-Íris representa uma instituição muito importante para as populações vulneráveis de Florianópolis. Ele atende pessoas em situação carcerária, população LGBTQI, né? Plus, eu nunca sei dizer porque há tantos nomes aí, população em situação de rua, e os usuários da rede de atenção psicossocial através do Centro de Convivência e Cultura, né? Então, a gente vai fazer um movimento de fortalecimento do Instituto Arco-Íris pela sua importância na cidade, e eu já queria deixar aqui um convite a vocês para esse movimento, que vai ser num sábado, das 10 às 14, né? E a gente vai fazer presencial, com todos os cuidados e tal, e também vamos fazer uma transmissão desse evento online, e vamos chamar, então, Abraça Arco-Íris, né, que é essa entidade que trabalha com essas populações vulneráveis aí, e precisa de um fortalecimento nesse momento. Então, um convite aí para vocês, para participarem, né, e, bem, e aí, inclusive, colocar essa discussão aí depois na nossa Conferência Municipal de Saúde Mental, né. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, professora Daniela. Eu queria só dizer que a Daniela agora é coordenadora adjunta, né, do Conselho Local de Saúde de Santo Antônio, né, o nosso Conselho Local de Saúde bebê ainda, né, então é muito bem-vinda aqui entre a gente, é uma grande liderança, né, assim, lutadora no movimento de saúde mental aqui da cidade, né? E eu acho muito importante esse convite que ela está fazendo, porque a entidade Arco-Íris, né, ela é uma entidade muito querida nossa, muito amada, né, até é muito atuante no nosso conselho, né, está sempre presente, né, através da nossa conselheira Irma. Então, eu endosso as palavras da Daniela, eu acho importante a gente estar contribuindo aí, né, para o fortalecimento dessa entidade tão importante na nossa cidade e para o nosso conselho, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Dá para repetir a data, o horário e o local, Daniela? Desculpa aí. Sim, vai ser um evento, tá, cultural,
E, assim, uma roda de conversa sobre o que é o papel do Centro de Cultura e Eventos na rede de atenção psicossocial da cidade de Florianópolis, mas ele também vai ser um evento cultural, com os movimentos que participam, né, lá daquele espaço, por exemplo, o BAC Mulher, e tantos outros grupos que lá se reúnem, musicais e tal, né? Então, vai ser no dia 27 de novembro, um sábado, das 10 às 14 horas. Vai ser presencial, mas, obviamente, a gente vai estar, né, com todos os cuidados aí, né? Talvez até a gente está vendo se consegue alguma verba para distribuir máscaras e coisas. E, em breve, eu vou mandar para vocês, né, através da Jerusa, aí, que eu tenho contato, a divulgação desse evento. E até já queria oficialmente, né, convidar vocês que são do Conselho, a Jerusa, eu acho que é a presidente, né, para estar lá oficialmente, vamos dizer assim, representando. Não sei quem é o presidente, que eu estou chegando agora e sou bebê, como vocês falaram, mas para realmente estar uma representação oficial do Conselho lá com a gente, né? Isso aí. 27, das 10 às 14, abraço a Coriza. E, assim, quem não quer estar participando presencialmente, a gente vai fazer uma transmissão online no YouTube, tá? Então, vai ser muito importante contar com vocês. Tá bom, obrigada. Muito obrigada, então, pelo convite. Não, só queria esclarecer que eu sou secretária executiva, né, do Conselho, mas nós vamos ter vários conselheiros nossos lá representando o Conselho, né, e que o nosso presidente é o doutor Paraná, né, mas eu tenho certeza sim, que desculpa. nossos conselheiros estarão juntos lá, tá bom? É que eu tô chegando agora e eu não sei direito como é que se organiza. Tá bom, tá desculpa perfeito, aí, mas fica feito o convite oficial, tá? Que bom que você está aqui com a gente. Bruna? Muito obrigada, então, pelo convite. A gente vai repassar a divulgação para todos os nossos conselheiros e vamos, sim, nos fazer presente, né? A gente endossa muito essa luta. Temos nossos conselheiros, o Denilson e a Irma, que são do Arco-Íris, estão sempre presentes nas nossas reuniões. Acho que é isso, então. Acho que só queria novamente agradecer a todos e ao final do evento, né, finalizando esse evento tão importante para a história do Conselho. Muito obrigada a todos e um abraço e um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Viva o Conselho, viva o SUS. Viva o SUS, viva o Conselho Municipal, a Janaína, Solimar, Jerusa, todo mundo. Um abraço, Silvinha. Todo mundo. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Até mais, até mais. Tchau, Lori! Que bom ver o pessoal. Beijos. Tchau, Sueli. Tchau, minha